Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É pela graça de Deus que neste momento eu trago até você mais um capítulo deste curso Fé para Vencer Hoje, de autoria de Kenneth Hagin. A narração é deste amigo que vos fala, Adailton de Jesus. Capítulo 4. Como enfrentar situações difíceis e vencê-las por meio da fé. O Senhor ainda trabalha para curar, salvar e batizar no Espírito Santo. Nada é difícil demais para o Senhor. Nada é impossível para Ele, porque Ele criou todas as coisas e tem todo o poder. Ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Se a nossa fé está em Deus, conseguimos superar obstáculos e vencer dificuldades. Às vezes, em meio às situações difíceis da vida, pensamos que as coisas são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Se você conseguir acreditar nisso, o impossível pode acontecer em sua vida. Foi isso que Jesus disse ao homem que levou o filho para ser curado de uma espécie de feitiçaria. Às vezes ele caía na água ou no fogo. Seu pai tinha uma certa ideia do que Jesus podia fazer. Ele disse: "Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." Marcos capítulo 9, versículo 22. É aí que muitas pessoas se enganam, pois estão com a mente focada na pergunta: o que você pode fazer para me ajudar? Mas essa não é a questão principal. A questão principal é em que você pode crer, porque tudo é possível. Quantas coisas são possíveis? Todas. Diga em voz alta: tudo é possível. Diga novamente: tudo é possível. E mais uma vez: tudo é possível. Para quem tudo é possível? Para a pessoa que crê. Então se é para a pessoa que crê, se você crê, você vai conseguir a sua vitória, porque tudo é possível ao que crê. Diante desta sua resposta, surge a pergunta: como enfrentar as situações impossíveis? Ignorá-las e esperar que desapareçam, ou enfrentá-las com uma fé vitoriosa em Deus? Precisamos saber, porque somente uma resposta correta trará sucesso e vitória em meio às dificuldades da vida. A Bíblia nos diz para respondermos com fé, porque com Ele nada é impossível. Com Ele todas as coisas são possíveis. Quem é Ele? O Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo, que enviou seu Filho Jesus a este mundo para nos dar salvação, transformar a nossa vida e nos dar a vitória sobre as adversidades da vida. Jesus disse: as coisas que são impossíveis para as pessoas fazerem são possíveis para Deus fazer. Lucas capítulo 18, versículo 27. E Jesus, tendo voltado os olhos para eles e considerando-os, disse-lhes: na presença dos homens, como os homens olham para isto, é impossível. Mas na presença de Deus, enquanto ele olha para isto, todas as coisas são possíveis. Mateus capítulo 19, versículo 26. Só a fé é capaz de transformar o impossível em possível. Somente a fé tem o poder de mover montanhas aparentemente impossíveis. Só a fé tem a capacidade de olhar diretamente para uma situação impossível e saber que ela mudará. É por meio da fé que você olha para os obstáculos da vida e acredita que pode os vencer. É por meio da fé que você olha para as montanhas do impossível que aparecem à sua frente, tentando te fazer parar, e você ousa acreditar que essas montanhas vão ter que sair do seu caminho para você passar. É por meio da fé no Deus Todo-Poderoso que você desenvolve a capacidade de olhar diretamente para uma situação impossível e ter a certeza que ela vai mudar. Às vezes as pessoas te veem passando por um momento difícil, enfrentando uma situação adversa e não conseguem entender como é que você está caminhando firme na fé em direção às bênçãos de Deus. É a fé em Deus que te capacita para acreditar que o impossível vai acontecer. É a fé no Deus Todo-Poderoso que te capacita para acreditar que uma aparente derrota vai se transformar em uma grande vitória em seu futuro.
Não duvide, não desista, não pare, não retroceda. Continue caminhando em direção às bênçãos de Deus e transformando situações impossíveis por meio da fé no Deus Todo-Poderoso. Pois só é assim que conseguimos vencer, é apenas assim que conseguimos ultrapassar as barreiras, é usando a fé que Deus colocou em nossos corações. É por meio da fé neste Deus soberano, maravilhoso, tremendo, que podemos ultrapassar todos os obstáculos. Só a fé é capaz de aprender a realidade do possível diante do impossível. Somente a fé tem o poder de mover montanhas aparentemente impossíveis. Só a fé tem a capacidade de olhar diretamente para uma situação impossível e saber que ela mudará. Acredite, há uma saída para você que se encontra em meio a problemas que parecem não ter solução. Acredite, há uma saída para que você possa superar os obstáculos e vencer as dificuldades. Esta saída da qual eu te falo é a fé. A fé em Deus nos capacita para enxergarmos o invisível e realizarmos o impossível. Abraão tinha uma compreensão clara de como sua situação era impossível. Ele e Sara já haviam passado da idade de ter um filho, mas Deus havia prometido que isso aconteceria. No coração de Abraão, a realidade da promessa de Deus era mais real do que os fatos sobre a situação deles. Ele não ignorou os fatos, mas sim considerou os fatos como temporários e a promessa de Deus como permanente e real. Somente um coração cheio de fé pode enfrentar o impossível e ainda saber que Deus pode mudar isso. Abraão teve fé suficiente para olhar diretamente para o impossível e ainda assim estar totalmente persuadido de que Deus, naquele momento, era capaz e hoje ainda continua sendo capaz de cumprir o que havia prometido. Como está escrito, fiz-te pai de muitas nações, na presença daquele em quem ele creu. Sim, Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Quem contra a esperança creu na esperança para que pudesse tornar-se pai de muitas nações, conforme o que foi dito, assim será a tua descendência. E, não sendo fraco na fé, ele não considerou seu próprio corpo agora enfraquecido, quando ele tinha cerca de 100 anos de idade, nem ainda a morte do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus por descrença, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando totalmente persuadido de que o que ele havia prometido, ele também era capaz de cumprir. Romanos capítulo 4, versículo 17 ao 21. Fé não é ignorar o problema. A fé é o conhecimento tangível de que Deus é maior do que o problema e que Ele está disposto e é capaz de ajudar. Reconhecer o problema é o primeiro passo para obter fé. Fé tem coragem de olhar o que é e ainda saber o que será. A fé chama as coisas que não são como se já fossem. Este é o poder criativo da fé. Traz o poder e a presença de Deus em qualquer situação. A incredulidade, por outro lado, chama aquelas coisas que são como se não fossem. Isso não é resolver criativamente o problema com o poder de Deus. Isso é estar fugindo do problema com a fraqueza do homem. Corra para os braços do Senhor
Escolha viver pela fé em Deus. Ore ao Senhor, colocando nele toda a sua fé e esperança. E acredite, Deus pode mudar qualquer situação. Deus pode transformar a sua situação. Deus pode mudar a sua história. Deus pode te dar o milagre que você tanto precisa. Deus pode abençoar a sua vida tremendamente, maravilhosamente, a partir do momento em que você colocar nele toda a sua fé e esperança. Busque a Deus com fé, busque a Deus na certeza de que Ele vai te dar a vitória. Como então você recebe essa fé? Correndo para a palavra de Deus e buscando até obter a resposta. Quando a fé chega, vem a resposta e a vitória. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra falada de Deus. Busque a Deus até ouvi-lo. Você está literalmente longe da vitória em qualquer situação aparentemente impossível. Mas quando você busca a Deus por meio da fé, você está se aproximando da sua vitória. A fé é o conhecimento tangível de que Deus é maior do que o problema, de que Ele está disposto e é capaz de nos ajudar. Nossa confissão nos aprisionará ou nos libertará. Ela é o resultado de nossa crença, e nossa crença é o resultado do nosso pensamento, certo ou errado. Coloque em Deus toda a sua fé e esperança. Permita-se obedecer a Deus, andar em obediência à palavra de Deus e aceite o fato de que Deus é amor e tem o melhor para você. E o melhor para a sua vida é viver para Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Deixe Cristo reinar em seu coração. Acredite nas promessas de Deus para a sua vida e seja mais do que vencedor ou vencedora em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família poderosamente em nome de Jesus. Amém?